Boa tarde! Tá começando um episódio do programa Rumo ao Número 1. O nosso encontro diário para transformar a sua próxima call em mais um passo na direção do primeiro lugar da sua equipe. Eu sou a Aline Loyola e eu ajudo você que é closer a se tornar número 1 da sua equipe em até 70 dias. Eu vou ficar meio olhando pra cá e pra cá porque eu tô no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Mas hoje eu quero conversar sobre uma frase que passa pela cabeça de muitos closers depois de uma venda perdida. E essa frase é bem característica. Todo mundo que eu conheço, às vezes até mesmo o próprio infoprodutor, né, que é responsável pela venda do próprio produto, me fala isso e fala: caramba, eu sei que dava para ter fechado essa venda. Gente, de verdade, isso é meio que frustrante demais. E talvez você tenha acabado de viver isso. Deixa eu só organizar aqui a minha tela no YouTube, que tá muito ruim para eu ver. Eu fiquei mexendo aqui até a hora de entrar e não ajeitei o que era para ter ajeitado, né? Simples assim. Então, o que é que acontece? Então você pode ter falado assim: caramba, eu sei que dava para ter fechado essa venda. E você percebeu que o lead tinha perfil, tinha dinheiro, demonstrou interesse, fez um monte de pergunta, né? Que é tudo que a gente quer quando a gente está conduzindo uma call. Porque se ele está fazendo pergunta, é porque tem interesse, né? Supõe-se que. E ainda tem mais. Nessa call aqui que eu tô dando como exemplo, o lead, ele concordou com pelo menos 3 pontos, né? Que a gente às vezes tem essas... A gente cria essas referências para dizer: caramba, esse tá interessado, esse vai fechar. Só que você chegou até o final da call achando que a venda ia acontecer. E no final, o que foi que ele disse? Eu vou pensar. Ou então, né, não sei o que é pior. Vou conversar com meu sócio, vou conversar com minha esposa, com meu marido. Ou então disse: caramba, isso é legal, mas não é o meu melhor momento agora. E aí a call termina e você fica com aquela sensação difícil de explicar. Caramba, essa venda estava na minha mão. E aí hoje eu quero te mostrar como é que você vai analisar essa call sem cair em 2 extremos. Primeiro extremo, culpar o lead por tudo, né? Como se ele fosse o deus da call. Caramba, peraí, não é bem assim. Ou assumir que só você estragou tudo, né? São 2 extremos e a gente vai conversar exatamente sobre isso hoje. E até o final desse nosso encontro, eu vou fazer um exercício simples para você descobrir onde é que uma venda começou a perder força e você escolher um ajuste concreto para você colocar em prática na próxima conversa, tá? Então, se você já terminou uma reunião pensando: poxa, dava para ter fechado, me dá um sinal de fumaça nos comentários, ou manda por direct, ou escreve debaixo do vídeo quando eu colocar esse vídeo, né, à disposição de vocês. Mas eu quero saber quantas pessoas já viveram essa situação, porque eu já vivi várias vezes, né? Trago verdades, eu já vivi várias vezes. E aí eu tenho certeza que muita gente passou por isso, porque vem me procurar para falar isso. Então vamos lá. Porque talvez você esteja procurando um erro no momento errado da call. E isso a gente vai alinhar agora, tá? Então, olha só. O que é que essa sensação significa, né? Assim, como é que a gente vai entender o que é que tá por trás dessa frase que fala assim: eu sei que dava para ter fechado. Quando a gente fala isso, normalmente... a gente não pensa isso quando a gente se depara com qualquer lead, não. Esse lead, ele tem alguns pré-requisitos para que a gente chegue a essa conclusão. Então, a gente sente essa frustração quando eu fico pensando que haviam alguns sinais que tornavam essa venda praticamente feita, praticamente possível. Então, um desses sinais é que talvez o lead tenha dito: é exatamente isso que eu preciso na hora que você apresenta o seu produto, né, a sua solução. Ou, eu estava procurando algo exatamente assim. Ou,
Poxa, eu adorei essa proposta. Então você começa a imaginar um monte de situações já, né? O lead às vezes até fala que eu já ouvi isso, né? Ai, o valor tá exatamente dentro do que eu imaginava. E eu, então, o pior de tudo, eu quero muito resolver isso logo, eu não aguento mais viver essa situação que eu tô vivendo. Então, quando a gente escuta essas frases todas, sendo closer, né, sendo vendedor, a primeira conclusão que passa na nossa cabeça é, caramba, ele vai comprar. Vamos só terminar aqui de fazer os apontamentos que eu preciso fazer na call e já vou preparar para passar o link. E aí, essa venda, que ela deixa de ser apenas uma possibilidade e ela começa a ganhar um lugar na cabeça de quem tá vendendo. É tipo assim, se você for como eu, você já começa a imaginar o barulhinho do pagamento aprovado, né? Que na Hotmart faz um barulhinho, tim, como se fosse moeda. Você começa a imaginar esse barulhinho da venda aprovada. Você já começa a projetar a comissão. Já fica calculando quanto é que vai faltar para cobrir a sua meta. E às vezes você até pensa, caramba, com essa venda eu já tiquei minha semana. Então, quando o fechamento não acontece, o que você sente não é só que você perdeu uma oportunidade de vender. Você sente que você perdeu algo que você já considerava seu, porque você já começou a usar esse dinheiro para alguma coisa, para aumentar investimento, para juntar para passar o final de semana em algum lugar, para comprar um presente, qualquer coisa. Então é por isso que essa venda, essa possível venda que você perdeu, às vezes ela dói mais do que outras, né? Diferente quando o lead está desalinhado e você já entra na qual, caramba, isso aqui não vai dar em nada. Então você já entra com outra vibe. Aqui não, você entrou com a expectativa lá em cima. E o que é que acontece aqui quando você se frustra que essa venda não aconteceu? O problema aparente é o fato, né? A venda não fechou. Isso é um fato. E por que é que isso abala a gente? Porque a gente precisa bater meta. A nossa remuneração é variável e a gente quer contar como se esse variável fizesse parte do salário. Pelo menos eu sempre fui assim, né? O nosso gestor faz pressão pelo resultado, porque o nosso resultado impacta diretamente no resultado da empresa como um todo. E talvez até o gestor chegue para você e pergunte assim, o que foi que aconteceu nessa call? Porque do mesmo jeito que a informação chegou para você que o lead tinha potencial, chegou para ele também, né? E aí a gente não tem uma resposta clara, porque você naquele momento, você realmente não sabe o que aconteceu. Só que você precisa responder para o seu gestor alguma coisa que faça sentido. E aí o que é que você responde? O lead gostou bastante, mas ele vai pensar. Eu já coloquei ele no meu follow-up, né? Então assim, caramba. Ou então você fala assim, não, ele travou no preço. Ou vai precisar falar com o sócio. A call foi boa, só que não fechou. Você chega murcha, né? Pra dar uma justificativa como essa. E essas justificativas todas que você deu, elas descrevem o final da conversa, o fato em si. Mas elas não explicam o que aconteceu. E aí, o que é que acontece com isso? Isso é só o problema aparente, né? A venda não fechou. Só que dentro da sua cabeça tem um problema que é muito mais profundo. Por quê? Porque você terminou a call sem saber se você fez uma boa condução, se você apresentou a solução cedo demais, se você deixou de aprofundar alguma informação importante que o lead tenha lhe dado e você deixou de digamos assim, passar para outras camadas mais profundas para descobrir o verdadeiro motivo da objeção. Você não sabe se você falou demais, você não sabe se você conseguiu construir prioridade, ou se você estava simplesmente na frente de alguém que realmente não queria tomar aquela decisão agora. Então percebe que é complicado mesmo? Só que na sua cabeça os pensamentos ficam, caramba, será que eu falei alguma coisa errada? Eu devia ter feito aquela pergunta. Eu acho que eu perdi o lead na hora que eu falei do preço.
ou talvez eu não tenha explicado tão bem os entregáveis, ou então assim, caramba, eu sabia que eu devia ter insistido mais. Assim, você não tem critério para avaliar a call, porque você não consegue compreender realmente o que é que aconteceu ali dentro. E aí você começa a transformar toda essa situação que você, essa sensação, na verdade, que você está vivendo, como se fosse um diagnóstico. Então, além do problema aparente, né, que é essa coisa da venda não ter sido fechada, além desse problema interno que você começa com esse monte de elucubrações, existe também um problema filosófico. Não faz sentido você ser cobrado por performance sem aprender a analisar a própria performance. Qual é o critério que a gente vai usar? Quando eu não sei qual é o critério que é usado para me avaliar. Então, o que é que eu percebo? Que existem muitas empresas, muitos gestores, que eles cobram a meta, cobram a conversão, cobram o volume, cobram o follow-up. Só que eles não ensinam o closer a responder perguntas-chave que vão impactar no resultado. Por quê? Porque o resultado ele é uma construção de tentativa, aprendizado, tentativa, aprendizado, tentativa, aprendizado. E só existe essa evolução quando você tem um critério que você precisa seguir e você fica tentando atingir esse critério. Se você desconhece esse critério, você vai tentar atingir o quê? Então, o ideal era que você aprendesse a entender onde é que a decisão do lead perdeu a força, qual foi o sinal que apareceu, tanto no comportamento ou na fala do lead, ou no seu próprio comportamento e na sua própria fala, porque a gente fica ansioso mesmo. Às vezes a gente acelera porque a gente acha que a venda já está na mão, isso é real, tá? Você precisa aprender o que é que deveria ter sido aprofundado, em que momento eu deveria aprofundar essa resposta que ele me deu a respeito do cenário. Qual seria a escolha da condução que eu poderia ter feito diferente? Por exemplo, na hora que ele falou que ele fatura hoje 100 mil reais e ele quer partir para um faturamento de 500 mil reais até dezembro, por qual caminho eu deveria ter apresentado essa lacuna que existe, o lugar que ele está e o lugar que ele quer chegar? Então, sem esse critério claro, a única informação que sobra é o placar. Tipo assim, fechou ou não fechou? 1-0, né? E com o placar a gente não consegue ter essa percepção mais profunda daquilo que a gente pode melhorar. Até porque existem perguntas que a gente faz numa call e dá certo. E a gente faz a mesma pergunta em outra call e não dá certo. Percebe? Então, se a gente não tiver noção de tudo que está envolvido ali durante a call, durante a conversa, a gente sempre vai ficar na tentativa e erro. E na hora que a gente se aprofunda dentro da call, em cada fase da call, o que é que eu preciso esperar em cada fase da call, o que eu preciso provocar em cada fase da call, a gente começa a ver a call de uma forma que fica muito claro esse passo a passo, da hora que o lead chega até a hora que o lead realmente entra na sua proposta de solução, tá? Só que eu tô falando aqui de venda que não foi feita, né? E eu quero explicar, na verdade esclarecer que analisar uma venda perdida não significa passar a noite revivendo cada frase. Nem em término de namoro a gente faz isso. Avalie com a venda perdida. Não significa, quando você perde a venda, não significa dizer que você vai ficar assistindo a gravação da sua call o tempo todo procurando um momento para se culpar. Não significa isso. Também não significa acreditar que toda venda poderia ter sido fechada. Isso não existe, tá? Os maiores vendedores, eu tô dentro de uma mentoria do Érico Rocha,
porque ele é o ícone do mercado digital no Brasil. Ele não faz todas as vendas. Ele é o alecrim dourado e ele não faz todas as vendas. Imagina a gente que é mortal, tá? Então, e outra, não significa ficar repassando e procurando e pesquisando frases mágicas que vão arrancar o sim do closer. Não, ou do closer, ó, do lead. Não é por aí, tá? E também não significa ignorar que existem problemas de qualificação de lead, existem problemas de produto, né? Tem produtos que não têm provas suficientes ainda, é muito difícil você carregar toda essa conscientização do problema pro lead na hora da call e da sua solução pro lead na hora da call. É muita coisa para ele aterrissar, até ele decidir. Existem problemas de preço, existem problemas na própria operação. Então, assim, você não é o alecrim dourado, você não é o responsável pela chuva e pelo sol, tá? O que a gente precisa fazer é analisar a call. E analisar a call é separar 3 coisas. O que é separar essas 3 coisas? O que foi que aconteceu, né? O que é que estava dentro da minha responsabilidade e o que é que eu posso aprender para a próxima call. Simples assim. Se quisesse aprofundar, o que é que eu repetiria e o que é que eu retiraria da minha conversa? Então, assim, na hora que você analisa a call, você começa a ter ciência daquilo que você já faz por experiência, tá? Então, a crença que eu quero quebrar hoje com você é: caramba, eu perdi a venda quando essa objeção aqui apareceu. Na maioria das vezes você vai procurar um erro no final da call, porque foi ali que o não saiu. Foi ali que o vou pensar saiu, foi ali que o vou falar com o sócio saiu, mas aquela objeção, ela não é o motivo do seu lead não ter comprado. Quase nunca é. 99% das vezes não é. Tá? Por que é que eu falo isso com tanta certeza? Adivinha? Quem é que já passou e passa por isso na prática, né? Então, acontece uma série de situações ao longo da call que culmina com a objeção. Que você atendeu ou não aquela objeção e mesmo assim essa call não fechou, a venda não fechou do jeito que você esperava. E aí, esse momento que o lead verbaliza o não é necessariamente o momento em que a venda se enfraqueceu. O preço pode até aparecer no final, mas o que fez ele não decidir foi a falta de valor. Você não conseguiu construir valor durante toda a call para que no final culminasse com a decisão positiva. Ai, Aline, mas esse lead era tão desqualificado, ele nem tinha dinheiro para isso. A gente vai ter um conteúdo só sobre isso, porque nunca é sobre dinheiro. Nunca. Eu tenho uma colega da mentoria que ela vende um produto de 60 mil reais para quem já está endividado em pelo menos 300 mil reais. Me responde agora se isso é sobre dinheiro. O nome dela é Dagiele Weibert, é um nome meio estranho, mas ela trata de finanças para endividados. Não é sobre dinheiro. Todas as minhas crenças como vendedora que eu tinha sobre, caramba, meu produto é caro, ele realmente não tinha dinheiro. Todas as minhas crenças sobre dinheiro foram por água abaixo quando eu comecei a acompanhar de perto o trabalho da Dagi. Porque você vender um produto de 60 mil reais para quem já está endividado em 300 mil é desafiador. E ela tá lá, fatura mais de 10 milhões por ano com isso, tá? Então, não é sobre dinheiro. É o valor daquela solução que se consegue construir ao longo da call. O sócio, né? Eu vou falar com o meu sócio. Aparece lá no final. Só que a desculpa da ausência do decisor também já foi construída antes.
Por quê? Porque ele quer só uma justificativa para dizer que não vai comprar. Porque ele não está percebendo o valor, você não está conseguindo construir a inevitabilidade ao longo da call. Essa falta de urgência, tá? Ele não está priorizando e isso está sendo tratado como pergunta e resposta, como eu conversei ontem com vocês. Existem perguntas que a gente faz na call que são meramente informativas. Então acaba que por conta desse tipo de pergunta que eu faço, eu não consigo construir a inevitabilidade da solução para aquele momento, tá? Então, assim, a frase, né? Preciso pensar, ela vai aparecer só no final. Mas a falta de clareza, e eu não estou falando de clareza da sua solução, eu não estou falando de clareza do seu resultado, eu não estou falando de clareza dos módulos, dos bônus, do resultado que você promete, da prova que você tem. Não estou falando de clareza nisso, eu estou falando da clareza que você vai dar para o lead do olha o lugar que você está e olha o lugar que você quer chegar. E olha o abismo que tem aqui no meio. É essa clareza que cria a inevitabilidade, tá? É essa clareza que tem que acompanhar toda a conversa. Acompanhando toda essa clareza, você não... Assim, ele vai pedir dinheiro emprestado, ele vai vender o carro, ele vai fazer um financiamento, mas ele vai comprar a sua solução se ele entender que você vai curar esse abismo aqui, que você vai fazer uma ponte no lugar desse abismo, tá? Então, procurar apenas uma resposta melhor para aquela objeção pode fazer você corrigir o lugar errado. E por que eu falo isso? Porque assim, se você acha que o problema está na objeção e você quer só uma resposta mais... Caramba, como eu sou bom. Olha essa resposta que eu dei na hora que ele falou que estava caro. Isso não vai resolver seu problema. Porque o problema que ele vai trazer não é o preço. É alguma coisa que está na camada de baixo. E você só consegue descobrir se você perguntar mais. Se você aprofundar mais. Tá? Se você ficar só na superficialidade das respostas prontas que você tem um guia, um caderninho do seu lado, para falar para todo mundo que faz aquela pergunta, você não vai conseguir resolver, tá? E aí, por que analisar a call importa? Porque quando você aprender a analisar essa venda perdida, 3 coisas mudam automaticamente. A primeira é que você para de chamar tudo de objeção. Tudo nessa vida é uma objeção. Não, você começa a distinguir o que é uma dúvida, o que é uma insegurança, o que é um impedimento real. Gente, acho que último mês, eu fiz uma call com um expert nosso aqui da empresa, que o produto era R$25 mil e a mãe da moça precisava fazer uma cirurgia, não lembro qual era o tipo da cirurgia, eu acho que ela não entrou nesse detalhe, em outra cidade, e a mãe vivia de auxílio do governo e ela precisava se juntar com o marido e com os outros irmãos para financiarem isso. Qual é a cara que eu tenho de dizer, não, deixe sua mãe morrer e compre aqui essa solução? Eu não tenho, tá? Só que esse problema da mãe dela vai ser resolvido, né? E em outro momento ela vai voltar para a insatisfação profissional que ela está tendo e ela vai precisar de novo daquela solução. Então, qual foi a alternativa que eu dei? Compreendo a sua situação, realmente é algo muito delicado e urgente e com certeza essa situação vai passar, a cirurgia vai acontecer, a sua mãe vai se recuperar, só que a sua situação profissional vai continuar a mesma ou pior. Então, o que é que a gente pode fazer aqui agora? Você vai ter esse tempo para resolver as coisas da sua mãe. Quando é que a gente volta a falar sobre esse assunto que é sobre o seu futuro profissional? E aí a gente marcou um follow-up com X tempo, se eu não me engano foi 2 meses. E vou voltar a entrar em contato com a Lina nesses 2 meses. E eu creio que ela vai resolver, sabe? Então, assim,
Existem coisas que são um impedimento real, tá? E tem outras que já são a ausência de prioridade, que você também vai aprender a identificar. Falha na qualificação. A falha na qualificação do lead, eu não estou falando apenas da parte financeira. A falha da qualificação, às vezes, é o momento do negócio, é o momento do problema. Ah, mas eu não trabalho com profissionais, eu trabalho com relacionamento. Ok, se a pessoa não quer resolver o relacionamento dela naquele momento, não é você que vai convencer ao contrário. Então, essa urgência tem que ser construída e a dor de estar na situação tem que ser maior do que a dor do que ela vai passar para chegar do outro lado, tá? Então, a falha de qualificação, ela é uma falha, o nome já fala, qualitativa. Às vezes, os dados financeiros fazem parte dessa qualificação, mas eu não estou só falando sobre dinheiro, tá? Eu falo também sobre o estágio de consciência do lead a respeito do próprio problema, a respeito da solução que você vai oferecer. Então, tem diversas formas de qualificação, tá? E tem outra, né? Você também vai perceber quando a decisão não foi construída ainda, tá? Isso tudo faz parte dessa primeira mudança. Nem tudo é objeção e você vai ver isso com muita clareza. A segunda mudança que acontece automaticamente quando você começa a aprender a avaliar a sua call, né? A sua confiança deixa de depender apenas do resultado. Olha, a menina Verena, ela foi minha gerente regional na Sanofi. Maravilhosa. Olha aí, eu uso 3D, desconhecimento, desconfiança e desvantagem. Legal. É uma abordagem também. Mas aí, enfim, olha só. Então, a segunda mudança é que a sua confiança como closer, né? Ela vai deixar de depender apenas do resultado. Por quê? Porque você pode terminar uma call sem fechamento e você pode reconhecer, poxa, eu conduzi muito bem essa call. Por isso e por aquilo. Mas essa pessoa não tinha condição de avançar. E, de novo, não é só sobre dinheiro, tá? Então, você pode fechar a venda e admitir, caramba, ela até comprou, mas eu apresentei cedo demais e eu deixei alguns pontos sem aprofundar. Eu não posso repetir isso na próxima call. Percebe que na hora que você avalia a call, que ela tenha fechado, que ela não tenha fechado, você começa a perceber de uma forma diferente tudo aquilo que você falou, as consequências que teve e tudo aquilo que o lead falou e as consequências que você criou para o lead com os insumos que ele deu, com as respostas. Então você começa a estar mais presente, a ser mais intencional em cada coisa que você fala, a forma que você fala vai ser diferente, tá? Então você vai criando uma maturidade profissional, até o ponto de você conseguir replicar isso sempre, tá? E a terceira mudança é que cada call, ela vai te ensinar alguma coisa. Gente, eu tenho uma mentorada, o nome dela é Andresa. Ela é maravilhosa, E já era, mesmo antes de chegar aqui. Deixar claro, né? E ela dizendo assim, ó, Aline, às vezes eu recebia um lead desqualificado, porque uma das queixas dela quando ela chegou foi que assim, não, já tô recebendo o lead desqualificado da pré-venda. Tudo bem, isso depende de você? Não depende de você. A gente tem que agir e fazer o melhor que a gente puder com as ferramentas que a gente tem. E qual é a ferramenta que ela tem como closer e que você tem como closer, como vendedor, né? Eu tô na frente de uma oportunidade. Caramba, eu já tô vendo que essa oportunidade não tem, digamos assim, os pré-requisitos que eu já sei que tornam viável, né, a venda. Mas eu vou exercitar. Eu vou exercitar as perguntas que eu quero fazer. Eu vou exercitar aprofundar nas respostas que eu preciso aprofundar. Então, na hora que você começa a olhar a call como uma oportunidade de aprendizado também, você deixa de acumular reunião e começa a acumular história, experiência, competência.
isso vai te tirar do lugar que você tá. Isso vai te trazer repertório para em uma outra call você usar aquele exemplo daquela pessoa com aquele perfil que você conversou. Então, nunca é tempo perdido. É partir sempre desse princípio. Se chegou pra mim, é meu. Então, senta e vamos lá. Engole o choro e vai pra cima, tá? E uma das coisas que a Andresa fala que eu acho muito engraçado é que ela diz assim, cara, o lead já era desqualificado mesmo. Então, eu meti o pau a pressionar, pra testar como é pressionar, pra testar a resposta dele na pressão. Ou eu comecei a fazer perguntas que eu nunca fazia. É isso, você começa a se permitir experimentar porque a sua expectativa de fechamento naquela call é desse tamanho. E quer saber o melhor? Não é que ela fecha às vezes? Só pelo fato de estar mais leve, com expectativa lá embaixo. E agora, cada vez mais intencional, cada vez mais consciente de cada frase que ela fala, o impacto que isso gera no lead, se é o impacto que ela gostaria, né? A leitura que ela faz da posição postural do lead, da forma que o lead se comunica, das frases que o lead fala. Então, se você está presente em tudo isso, não é tempo perdido, tá? E aí, imagina você terminar uma call perdida e conseguir dizer, caramba, o lead compreendeu o problema, mas ele não percebeu o que era prioridade para ele resolver agora. Mas percebe que você estava ciente? Isso é a parte que vai ficar para você. Ou você termina a call que nem fechou e você fala, caramba, eu identifiquei que o sócio participava da decisão, mas eu não organizei a entrada dele no processo. Da próxima vez, ou eu peço para o pré-vendas já identificar se tem sócio ou não. Sócio, eu digo sócio, marido, esposa, algum decisor, né, que tem que estar junto. Já peço para agendar quando os dois estiverem junto, ou na hora da próxima call, que eventualmente ele não tenha falado para pré-vendas, mas ele solte em alguma pergunta que eu faça, eu paro a call e digo, vamos marcar quando o teu sócio puder estar junto? Sabe por quê? Porque aqui a gente está fazendo uma construção que ele não está participando. Tu vai olhar para ele e vai dizer, e aí, fecho ou não fecho? Ele não está entendendo nada do que a gente está construindo aqui dentro agora. A gente está fazendo uma sacanagem com ele. De verdade, dá para falar isso de boa. De boa, porque se a gente parte do princípio que existe um problema que o lead tem e eu tenho uma solução que tem grande potencial de conseguir resolver esse problema, a gente está no mesmo barco. Se a gente parte desse princípio que a gente está no mesmo barco, a chance de ter alguma forma que ele fale que a gente fique constrangido é muito pequena, porque a gente está no mesmo barco. Nosso objetivo é acabar com o problema, tanto ele como a gente, tá? Se a call que não fechou terminou e você consegue avaliar dizendo, quando o lead questionou o preço, eu comecei a justificar antes de descobrir o que é que estava passando na cabeça dele. Percebe? Na hora que você avalia essa call, você passa a ter alguma coisa para corrigir para as próximas. Você passa a ter uma meta. Caramba, quando aparecer isso aqui na próxima, agora eu já sei o que é que eu preciso fazer. Porque naquela eu fiz isso e não deu certo. Agora eu vou fazer de outra forma. É diferente de dizer, não, essa call foi estranha. Que lead difícil. Sei lá o que foi que aconteceu. Eu acho que faltou conexão. Percebe que são informações que não agregam em nada e só te deixam na zona de conforto de o problema são os outros. Eu fiz a minha parte. Não é sobre isso. Aqui eu sempre vou trazer a posição de protagonista pro closer, porque é o que ele é na função dele, tá? Então, toda vida que for preciso fazer a análise, quando você fizer isso se você fizer essa análise com precisão, com intencionalidade, realmente procurando achar algum lugar
que você fraquejou, que você percebeu que poderia ter sido melhor, mais rápido vai ser o seu desenvolvimento. Caramba, é muito difícil receber feedback. Muito. Eu sei disso. Porque eu já tive dos dois lados da moeda e até hoje eu tô. Eu faço conteúdo, meu marido é meu sócio e ele é estrategista. Meu conteúdo passa todo por ele. E ele fala, tava assanhada? Falou isso aqui não conversa com teu lead, isso aqui não conversa com teu ICP. Cara, é difícil, mas é isso que faz a gente se desenvolver na direção que a gente estabeleceu, tá? E aí, eu quero trazer, porque assim, essa era uma das questões centrais da Andresa, né? Dessa minha mentorada, que eu adoro citar o exemplo dela. Ela já sabia vender. Ela já tinha capacidade, ela já tinha histórico de bons resultados, ela já tinha inclusive procurado diversas soluções para melhorar naquilo que ela acreditava que ela poderia melhorar. Só que o que é que ela estava vivendo naquele momento? Algumas calls fluíam, mas outras faziam ela se sentir frágil. Ela não conseguia separar assim claramente o que era competência dela, o que era qualidade do lead, o que era limitação da operação que ela trabalha, o que era o estado emocional dela naquele dia. Hoje ela vê claramente, Aline, quando eu tô de TPM, as calls, ó. Por quê? Porque ela é muito boazinha, então ela acaba ficando um pouco mais rígida, um pouco mais assertiva, né? Então a call flui numa direção mais adequada para o que ela precisa. Então, assim, hoje ela tá com muito mais visibilidade sobre os fatores que realmente produzem o fechamento. E aí, assim, o que antes ela achava que o resultado era um golpe de sorte, ela começou a dizer assim, caramba, eu fechei ou não fechei? Era isso que ela dizia antes, né? E ela passou a compreender o que é que estava acontecendo no meio da conversa. Eu tenho um exemplo muito infeliz, por sinal, mas é uma reflexão que eu acho muito boa. Esses dias eu li um livro que ele fala sobre a morte, né? E dentro desse livro, ele fala de o que é que tem ali no seu, esqueci o nome, daquele cimento que tem nos cemitérios, que tem a data de nascimento e a data de morte, né? Aquilo ali são apenas dados, são apenas informações. É o traço entre a data de nascimento e a data da morte que faz toda a diferença. Aqui é do mesmo jeito, tá? Por que eu tô dizendo isso? Fechei ou não fechei? Cara, isso é um dado. Se você fechou, a comissão é tanto. Se você não fechou, você vai deixar de ganhar tanto. É um dado. Agora, quando você começa a entender o que aconteceu no traço, o que aconteceu com as escolhas que você... Epitáfio, boa. O que vai estar no seu epitáfio vai ser o que aconteceu no traço. Não vai ser a data de nascimento e de morte. Obrigada, Verina. Então, quando você começa a entender o que... Peraí que a Zara tá latindo, só um minuto. Saia, Zara. Ela é minha... Pronto. Quando você começar a entender o que é que estava nesse traço, né? O que é que o lead precisava perceber, por que você escolheu determinada intervenção na hora que ele falou sobre o cenário atual dele, ou o que estava e o que não estava sobre o seu controle. O fato é que no caso da Andresa, em 70 dias ela chegou no primeiro lugar da equipe. E isso é importante porque não é só o ranking, é porque ela começou a ver a experiência dela dia a dia, em cada call, em uma competência consistente, porque ela começou a trazer esses elementos de isso eu vou fazer, isso eu não vou mais fazer. Caramba, quando ele falou isso, eu falei isso, não foi legal, vou experimentar de outra forma. Ela começou a estar presente e consciente ali dentro, tá? E aí,
Talvez você esteja pensando assim, né? Ai, Aline, mas é porque cada lead é diferente, não dá para analisar todas as calls usando o mesmo padrão. Por que eu tô falando isso aqui exatamente com essa frase? Porque era o que a Andresa trazia, tá? E sim, cada pessoa é diferente. Só que não significa que cada conversa seja completamente imprevisível. Por quê? Tudo é comportamento humano. Tudo. A forma que você se abala ou não se abala na hora que ele fala uma resposta. Eu sou a pessoa que eu ficava puta da cara quando aparecia uma objeção. Caramba, eu digo, como é que a pessoa pode ser burra desse jeito e não está vendo? Aqui comigo, né? Dentro da minha própria cabeça era isso que eu falava. Inclusive na época que eu trabalhava na indústria farmacêutica. A Varina era minha superior imediata. Hoje eu posso falar isso. Na época eu não podia, mas na minha cabeça, como é que pode ser burro desse jeito que não tá enxergando as coisas do jeito que eu tô enxergando? Caramba! Tudo é comportamento. O conteúdo muda, a história muda, as objeções mudam. Só que existem perguntas, existem formas de você aprofundar o que você precisa aprofundar, que vão continuar sendo necessárias. É tipo assim, caramba, ele tá me dizendo isso. O que é que eu tô compreendendo dessa realidade dele? Por que que ele veio até aqui para essa call? Por que que ele sinalizou que ele queria resolver esse problema? Porque quando eu falo de call, o que é a call no ambiente de infoprodutos? Alguém se identificou com o conteúdo de um expert, tocou no link de Saiba Mais, ou no link da bio, ou botou lá uma palavra que ele falou que tinha que botar, recebeu um formulário com e-mail, nome completo e WhatsApp, e quis agendar uma call para ver se aquela solução ali se aplicava para o problema dele. Ou seja, ele tem aquele problema. Ele está ciente que ele tem aquele problema e ele cogita sim comprar aquela solução daquela pessoa porque ele se identificou da forma que a pessoa fala. Ele se identificou com a forma que a pessoa resolve problemas. E assim, aqui dentro, quando a gente começa a se perguntar, eu realmente descobri o problema real dessa pessoa? Ou eu simplesmente aceitei a primeira resposta que ele deu? Na hora que ele deu a primeira resposta, eu consegui criar um racional dentro do que ele falou? Faz sentido esse racional? E aí eu quero trazer um exemplo que acontece muito, tá? A gente tem um expert que fala sobre saúde, né? Sobre clínicas de saúde. E às vezes a queixa do cara da clínica que chega é assim, ó. Ah, não, é porque eu preciso captar mais pacientes, tá? E lá pelas tantas, esse é o cenário atual, né? Eu preciso captar mais pacientes, eu não tô ganhando o que eu preciso ganhar porque eu tenho poucos pacientes. E aí vai a conversa por aí afora. Lá na frente, quando a gente chega na hora de... Esse é o cenário desejado. Qual é o seu cenário desejado? Ah, o meu faturamento hoje é 600 mil reais, mas não sobra nem 10 pro meu bolso, porque eu tive que comprar um montão de equipamento para poder colocar a clínica para funcionar. Tenho 12 funcionários e não sobra nada para mim. Ah, então você tem 20 pacientes, você atende cerca de 20 pacientes por dia, não está sendo suficiente. E você quer chegar no faturamento de quanto? Ah, eu quero chegar no faturamento de 1 milhão para ver se sobra alguma coisa para mim. Ah, tá bom. Em teoria, se ele vai ganhar 400 mil a mais, em teoria fica 400 mil a mais no bolso dele. Só que não é assim. A conta não é tão simples assim. A gente começa a construir com ele a quantidade de pacientes, de funcionários que ele tem, as entradas que ele está tendo, é plano de saúde, é particular, quanto é o pacote de acompanhamento. A gente começa a construir o diagnóstico dele para a gente entender se a nossa solução vai ajudá-lo a sair dessa situação de ter 600 mil de faturamento e não sobrar nada no bolso dele, para chegar nessa situação de ter 1 milhão de faturamento e chegar a 400 no bolso. Na hora que a gente mostra
que aquilo é possível, que existe uma jornada, um passo a passo, que o expert vai conduzir, porque fulano de tal era desse jeito e agora tá assim, e olha aqui fulano de tal. Na hora que a gente constrói tudo isso, ele fala assim, né? Mas eu acho que eu vou contratar uma agência de marketing para chamar os pacientes para vir para minha clínica. A gente já chegou à conclusão que a clínica dele não comporta. A atendente dele atende o paciente mal, mas ele acha. Os pacientes até chegam, a gente consegue mostrar para ele que os pacientes até chegam. Só que ele acha que ele trazendo mais paciente, ele vai resolver a vida dele. Não vai. Então, na hora que a gente constrói tudo isso, a gente percebe que existe um desalinho da situação atual com a situação que ele quer chegar, da forma que ele quer chegar. Então, aqui, é até assim, eu descobri o problema real, só que eu não aceito essa resposta dele. É isso que eu quero que traga essa clareza para você aqui nessa pergunta. E a resposta para ele como é? Não, peraí, doutor, só um minuto. O senhor chegou aqui falando desse cenário. E o senhor falou que o senhor quer chegar nesse lugar com essas condições. E agora o senhor está dizendo que o senhor consegue chegar sozinho? Por que o senhor não chegou até agora? Percebe? Então você começa a realmente usar as respostas que ele traz em favor de construir a urgência da situação, em construir a urgência de sair desse cenário atual e começar a caminhar para o cenário que ele desenhou. Isso às vezes não está claro para a pessoa. E tem essa incongruência e às vezes a pessoa não enxerga, né? É a mulher que o marido bate, mas ela diz, não, mas ele é um bom pai, não, mas ele bota comida dentro de casa. Cara, ele bate. A gente está dizendo a mesma coisa. Mas enfim, a gente precisa entender se dentro da call a gente conseguiu mostrar para o lead as consequências de permanecer onde tá, como tá, que é isso que a gente faz com esse cara. A gente consegue construir dentro da call se essa mudança desse cenário A para o cenário alvo se tornou prioridade, se todos os envolvidos participam da decisão, se essa solução que eu estou apresentando está realmente conectada com o que ele precisava. Então, percebe que não dá para usar a mesma frase ou a mesma resposta para todo mundo. Por quê? Porque eu vou pegar esse exemplo de clínica de saúde aqui. O problema de um é captação de cliente, é o que ele diz. Quando a gente vai fazer o diagnóstico é outra coisa, tá? Mas o que ele diz é, o problema dele é captação de cliente. Já o outro fala que não, que o problema dele é que ele não consegue se livrar da atendente que está com ele desde quando ele se formou, tem 25 anos, e ela vai do jeito que quer, na hora que quer pro consultório, é ela que manda na agenda, inclusive na agenda dele, e ele não consegue se livrar emocionalmente dessa criatura. Percebe que são problemas completamente diferentes. O outro já acha que é tráfego, que ele botar o conteúdo no tráfego vai trazer o paciente com o perfil que ele precisa para aumentar a rentabilidade da clínica. Cada um diz uma coisa. Só que esse cada um diz uma coisa, no final termina em vou pensar na call, se a gente não construir cada solução para cada necessidade. Então, é impossível a gente ter um caderninho com frases prontas para criar inevitabilidade, criar urgência de solução, para criar tudo. É por isso que a gente tem que avaliar cada call. É por isso que a gente tem que responder essas 3 perguntas em cada call, tá? Então, a gente precisa usar critérios consistentes para interpretar conversas diferentes. Por que eu tô falando sobre isso? Na hora que eu falo, que o lead fala de cenário e eu aprofundo, talvez eu chegue na dor que está trazendo ele para a call, se eu utilizar as perguntas certas. Mas se eu não souber utilizar essa dor para causar essa inevitabilidade, para causar essa urgência, foi uma pergunta só informativa. Percebe? Então, assim, o que eu quero trazer hoje aqui é: você não precisa encontrar uma resposta universal.
Você precisa apenas reconhecer o que você ainda não compreendeu que está acontecendo dentro da call. E isso faz uma diferença horrenda. Faz uma diferença muito importante. Por quê? Porque assim, quando você está inseguro desse cenário que você está construindo na call, né, de cada fase da call, você sai da call e fica, caramba, eu devia ter perguntado isso. Quando você se vê em desenvolvimento, avaliando essa call, você pode terminar a call e dizer, caramba, o que é que eu ainda precisava descobrir antes de ter apresentado a solução? Percebe como é diferente? Você traz para você essa capacidade de descobrir algo e que vai tirar o lead do lugar que ele está e vai levar para a decisão. É essa a nossa função aqui nesse papel. E como é que você vai aplicar? Né? Assim, vamos pensar, como é que a gente aplica? Primeira coisa, o jeito errado de analisar uma call. O primeiro erro é você procurar uma fase culpada. Ai, caramba, eu perdi a venda na hora que eu falei do preço. Ou então, não, eu perdi a venda na hora que eu fui falar da garantia, que é só a garantia legal de 7 dias. Ou, eu perdi a venda foi quando eu falei sobre o prazo de pagamento, que são só 10 meses, não são 12. Você isola uma frase de todo um contexto, de uma hora de call que aconteceu, e ignora tudo que aconteceu antes e acha que aquilo ali, aquela fala, foi responsável por tudo. Isso é um erro, tá? O segundo erro é aceitar a justificativa final do lead como diagnóstico da call. O que é que eu quero dizer com isso? O lead falou, não, tá caro. Aí você vai e registra no CRM. Oportunidade perdida por preço. Cara, isso não fala nada. Por quê? Porque você não sabe com o que é que ele tá comparando. Vou dar um exemplo hoje. A gente tá trocando de carro. Né? Nada a ver, tá trocando de carro. A gente tá trocando de carro. E eu tenho a opção de pagar um despachante para ir no Detran e emplacar o carro, ou eu mesma posso ir, né? E aí, me julguem, tá? Mas existem determinados serviços na condição que eu tenho hoje que eu não pago. Eu não vou pagar R$ 1.700 para a pessoa emplacar meu carro, se eu posso ir no Detran e emplacar. Aline, você vai ter que ir lá. Ok, eu perco 0 do meu tempo indo lá. Por quê? Primeiro porque eu trabalho no ambiente digital, eu levo meu celular, eu continuo trabalhando de onde quer que eu esteja no planeta. Imagina bem sentadinha numa fila no Detran. Calma, tranquila, com fone de ouvido. Então isso pra mim não é perda de tempo. E segundo, não sei, eu achei exacerbado o valor, porque além desse valor dele, tem todas as taxas e etc. Então, é caro em relação a quê? É caro em relação ao meu tempo. Eu não perco tempo se eu estiver lá. Eu levo os livros que eu tenho para ler, eu estou estudando pra caramba, fico lendo. Eu tenho hiperfoco, então eu posso parar no meio de um show do Chiclete com Banana e ler meu livro e saber o que é que eu li. Então, isso pra mim não é perder tempo. Então, caro em relação a quê? É em relação a isso. Eu acho muito caro o serviço de um despachante para este caso. Qual é a situação que eu contrato um despachante? Eu preciso atualizar o meu visto XPTO, que é em outra cidade, e eu não vou ter condição de ir por conta de trabalho, por conta de qualquer coisa. Aí sim eu pago um despachante, mando a documentação e ele resolve. Nesse caso eu achei caro. Então percebe como é importante identificar o que é caro? Outra pessoa em outra situação que trabalha fixo em algum lugar, que precisa estar presencialmente em algum lugar para o trabalho dela, vai perder uma manhã de trabalho para estar no Detran? Ok, esse preço é muito barato para ela, entende? Então, na hora que você fala perdido por preço, no CRM você não disse nada. Caro em relação a quê? Ele tinha o dinheiro ou será que ele também não tinha um perfil financeiro para a solução? Será que ele não percebeu o valor? Será que ele não confiou no resultado? Porque tem coisa que é boa demais para ser verdade e realmente não é verdade. E tem coisa que é boa demais para ser verdade, só que é verdade.
Será que ele não considerou como prioridade? Gente, eu vendo mentorias. Vender mentoria é extremamente complexo. Por quê? Porque não é um curso que a pessoa vai assistir. Ela vai ter que lidar com um monte de questões que ela não sabe lidar, porque se ela soubesse, ela não tinha aquele problema. Então, ela vai ter que ter conversa difícil com o financeiro, ela vai ter que ter conversa difícil com o sócio, ela vai ter conversa difícil com a agência de marketing que ela já contratou e que não está trazendo o resultado dela a contento. É muito complexo. Não existe solução simples para um problema complexo. A mentoria, ela resolve problemas complexos, entende? Então, às vezes, ela não considera prioridade porque ela não está preparada para lidar com tudo isso. A dor dela não é grande o suficiente para que ela tome a decisão de participar, entendeu? Então, assim, ó, tinha medo de tomar uma decisão errada. Acontece. Gente, a quantidade de pessoas que a gente faz call e que já passou por 1, 2, 3 mentorias e não teve resultado. Ah, o problema é da mentoria? Não! Muitas vezes é a própria pessoa que não fez o que precisava ser feito. É como a gente fala aqui, a nossa parte, os nossos 50%, a gente faz 100%, mas você precisa fazer os seus 50%, também 100%, para dar o resultado que a gente está prometendo. Então, às vezes, a decisão errada, ela quer colocar nas costas de outros cursos, de outras mentorias, mas às vezes a responsabilidade é dela. Só que ela precisa encarar isso. Então é difícil também. E o terceiro erro é transformar essa análise da call em punição. Ai, eu fui péssimo. Caramba, como eu falei demais. Eu não sirvo para isso, não dá para ser closer. Estraguei a oportunidade. Isso não é análise. Você não aprende nada com isso. Isso é julgamento, né? E o julgamento sem critério não ensina você a fazer diferente. Então, esquece analisar dessa forma, porque isso não é analisar, é só julgar, tá? E se autopunir, que é a pior coisa do mundo. Te tira do prumo até para as próximas calls. Quarto erro, tentar recuperar a venda com follow-up infinito. Você não entendeu que o lead não decidiu, né? Então, assim, você não entendeu que ele não decidiu. E aí você continua enviando. Conseguiu pensar? Ainda olha o tipo de follow-up, né? Conseguiu pensar? Ainda tá com alguma dúvida? Estou por aqui, pode me chamar. A gente pode conversar sobre esse ponto que ficou por alto na call. Existem formas adequadas para fazer follow-up, follow-ups que convertem, né? Não é só puxar assunto. Follow-up não é só puxar assunto, né? Tem uma técnica para follow-up. E sim, se fecha muita venda por follow-up, né? Então isso também. Mas não é uma mensagem do nada. E aí, conseguiu falar com seu sócio que vai chamar de follow-up e que isso vai fazer converter para vender? Se você não tem clareza durante a call, o follow-up vai permanecer e vai tornar infinita também essa sua falta de clareza na hora dessa conversa pelo WhatsApp ou pela ligação, pela forma que você fizer o follow-up. Então, essa clareza é necessária para que você consiga sim ter o resultado adequado. Esse resultado adequado pode ser a venda e pode ser o aprendizado, tá? E aí o jeito certo é fazer a análise em 3 camadas. Tipo assim, eu vou ensinar uma análise bem simples em 3 camadas. Você pode fazer 5 minutos depois da call. E aí como é? A primeira camada são os fatos. Você vai registrar apenas os fatos. Você não vai escrever, o lead não percebeu o valor. Não, isso aí já é uma interpretação. Você vai escrever: quando eu apresentei, isso no CRM, né? Quando eu apresentei o investimento, ele perguntou se havia uma opção mais barata. Você não vai escrever, não, ele não tinha urgência, eu não consegui construir a urgência. Não. Você vai escrever o quê? Você vai escrever: quando eu perguntei por que resolver agora, ele disse que poderia esperar até o próximo semestre, que daqui a 6 meses ele voltaria a entrar em contato comigo. Você não vai escrever: a call foi ótima,
Você vai escrever: ele reconheceu o problema, relatou 3 consequências e confirmou que queria mudar. Fato é só aquilo que o seu líder, né, o seu gestor, vai conseguir observar na gravação. Ele vai observar ali o que estava acontecendo, tá? A camada 2 é o que faltou compreender, ou seja, depois que você colocou o fato, você vai perguntar: o que é que eu não tinha compreendido quando a objeção apareceu? E aí eu vou dar aqui algumas possibilidades. Eu não sabia qual comparação fazia o preço parecer alto. Eu não sabia se o sócio decidia ou se ele era apenas consultado. Porque às vezes o sócio, ele é só a desculpa para não entrar. E às vezes o sócio sim participa. E por que o sócio participa e naquele momento não participou? Porque talvez naquele momento o sócio não tenha visto o valor na sua solução. Só aquele sócio que viu. E aí vai. Não sabia porque o problema precisava ser resolvido agora. Eu não sabia qual o risco que o lead enxergava na solução. Eu não sabia se ele confiava que ia conseguir colocar em prática tudo aquilo que a gente fosse oferecer. Essa pergunta, ela impede que você responda e anote superficialmente. Por quê? Se você vai para o CRM, ali tem que ter informações úteis. Né? Para quê? Para que você pegue aquelas informações e recomece o follow-up, tá? Outra pessoa, né, vai ler e vai entender o que é que tá ali. E por último, né, escolha apenas uma decisão para testar na próxima conversa. Você não vai escrever assim: eu preciso melhorar o meu diagnóstico. Não sei você aí no seu negócio, mas aqui na call a gente faz um diagnóstico de 7 pilares. Então imagina eu dizer, cada pilar tem 5 perguntas. Então imagina eu dizer: eu preciso melhorar o meu diagnóstico. É muito amplo. Então o que é que você vai escrever? Antes de apresentar a proposta, eu vou pedir o lead para resumir por que ele considera importante resolver o problema agora. Percebe como é diferente? Né? E você também ali, você está trazendo um insumo que vai te ajudar para a condução, né? Ou então você vai dizer: quando eu ouvir tá caro, eu vou investigar a comparação do que ele está fazendo antes de explicar valor, antes de explicar a condição, antes de explicar qualquer outra coisa. Ou eu vou identificar todos os envolvidos na decisão antes de começar a conversa. Percebe como realmente são coisas úteis e práticas para você aplicar já na próxima call? Então, o que eu quero trazer aqui hoje eu vou trazer um exemplo concreto para a gente imaginar uma call. O lead diz durante a conversa: eu estou perdendo venda porque a minha equipe não sabe responder objeções. Isso aparece muito para mim aqui. O closer pergunta sobre os tipos de objeção, apresenta o treinamento e no final o lead diz: eu gostei, mas eu preciso pensar. E o closer termina dizendo: claro, posso te chamar quando? Na próxima semana? E aí depois pensa, né? O closer, depois que falou essa bobagem, ele pensa: caramba, eu devia ter insistido. E aí a gente vai analisar. Qual é o fato? O lead disse que a equipe perde vendas, mas não quantificou quantas oportunidades são perdidas, não explicou o impacto no faturamento, e você também não perguntou, e não afirmou que resolver isso era prioridade agora. O que é que faltou compreender? O closer não descobriu se o problema era suficientemente grande para justificar uma decisão. Qual era o ajuste necessário de fazer? Antes dele apresentar a solução, ele tinha que perguntar: se esse padrão continuar nos próximos meses, o que acontece com a meta da sua equipe? O que acontece com o fechamento anual do seu negócio? Percebe? Então, talvez não tenha faltado insistência no fechamento. Talvez tenha faltado clareza do impacto do problema para o lead antes de apresentar a solução. Percebe? Então, o que é que a gente vai fazer aqui?
eu queria poder fazer assim, caramba, se eu estivesse analisando uma call com você, o que é que eu ia perguntar? Em qual momento você concluiu que ele estava pronto? O que ele disse que demonstrava prioridade? Qual a consequência ele reconheceu do problema que ele está vivendo hoje? Como é que você confirmou que todos os decisores estavam envolvidos? O que é que caro significa para esse lead? Você apresentou a sua solução porque existia decisão ou só porque foi passando o script da apresentação e chegou a hora de apresentar? Percebe como é diferente? Qual sinal apareceu e você deixou passar? O que é que estava no seu controle nessa conversa? E essas perguntas, elas não vão encontrar o culpado. Elas vão construir em você um profissional capaz de pensar sobre a própria execução. Gente, isso é tão duro. Eu já fiz isso com várias calls minhas. Tem horas que dá vontade de você se bater no rosto, né? Dizer, caramba, por que eu fiz isso? E aí, o que é que eu quero fazer pra gente encerrar, tá? Já com um pouquinho de atraso. Seu primeiro passo é fazer uma análise na sua próxima call, tá? E o que é que você vai escrever? Um fato importante, uma coisa que faltou compreender, uma decisão que você vai testar na próxima conversa. Só isso. Não tente corrigir de cabo a rabo, não. O objetivo é você sair de não sei por que é que não fechou pra caramba, eu identifiquei esse ponto aqui e eu posso testar na próxima. Isso já é uma pequena vitória, tá? E aí o que é que acontece? Agora, o que é que eu espero de você? Né? Assim, eu quero que você tenha cada vez mais presença e intencionalidade na call. E isso você vai começar a construir quando você começar a avaliar as suas calls na hora que você terminar, tá? Então, se você conseguir separar fato de interpretação, já tá bom demais. E aí eu quero que você me diga, né, nos comentários desse vídeo depois, me manda por direct, faz qualquer coisa. Mas se você colocou em prática e abriu a luz pra você, me avisa que eu quero saber. Então, eu sou a Aline Loyola e eu ajudo você que é closer a se tornar o número 1 da sua equipe em até 70 dias. E amanhã a gente vai ter outro encontro como esse às 4 horas. Eu não quero que você desapareça. Eu quero que você volte, porque a gente vai construir passo a passo da sua carreira profissional até você ser o primeiro lugar da sua equipe, o número 1 da sua equipe, tá? Até amanhã.